E aí, meu amigo, bom dia. Que prazer mais uma vez estar com você nessa hora tão especial da sua devoção, do seu estudo, dessa hora que você tem com Deus. Parabéns porque você está tirando tempo para falar com o Criador e para entender o que o Criador tem a dizer para você, quais são os planos dele para a sua vida através do estudo da Palavra de Deus, usando um guia de estudo que é a lição da Escola Sabatina. Fica atento aí no nosso estudo que faremos agora, que trará assim grandes verdades para cada um de nós. O título do nosso estudo de hoje é O Propósito do Dízimo. É interessante notar como que a Bíblia usa os recursos literários e figuras de linguagem para nos ensinar extraordinárias verdades para o cotidiano da nossa vida. Veja, por exemplo, o recurso literário que o apóstolo Paulo usou quando deu um conselho para Timóteo na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, versículo 18. Escute, pois a Escritura declara, não amordaças o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. O apóstolo Paulo usa aqui duas imagens, uma tirada do Velho Testamento, lá em Deuteronômio, e outra do Novo Testamento, tirado dos ensinamentos de Jesus. Lá do Velho Testamento, ele fala do boi, que não poderia ser amordaçado, ou seja, não poderia amarrar a sua boca para impedi-lo de comer enquanto trabalha. Ele diz, o boi precisa comer enquanto trabalha. Aí ele usa as palavras de Jesus, que está lá em Lucas capítulo 10, verso 7, que diz, permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Essas duas ilustrações que o apóstolo Paulo usa demonstram como que Deus considera a questão de se pagar o salário àquele que trabalha. Para Deus é importante, enquanto o trabalhador presta o seu serviço, ele seja recompensado com o seu salário. De maneira idêntica, aqueles que trabalham para as causas do Evangelho também recebem do seu salário. Deixa eu dizer uma coisa para você, o sistema do dízimo não foi inventado pelos pregadores de hoje. Ele tem aí pelo menos mais de 4.000 anos de existência. A primeira menção que nós vemos do dízimo na Bíblia foi o patriarca Abraão devolvendo ou dando o seu dízimo para Melquisedeque, e de lá para cá passou quase 5.000 anos de história. O sistema do dízimo foi criado por Deus para o sustento daqueles que trabalham no templo, para aqueles que se dedicam exclusivamente à pregação do Evangelho. Veja, por exemplo, o que está escrito lá em Números 18, verso 26. Também falarás aos levitas e lhes dirás, quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Está claro nesse texto qual é o propósito do dízimo. O propósito do dízimo, determinado por Deus na sua palavra, foi para sustentar aqueles que dedicam exclusivamente à causa do Evangelho. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Um engenheiro, antes de ser engenheiro, ele sentou nos bancos de uma faculdade, se preparou, adquiriu conhecimento técnico, se diplomou e agora ele é um engenheiro reconhecido. Ele arruma um emprego. Uma empresa lhe contrata para lhe prestar serviço na área de engenharia. Pergunto para você, é justo essa empresa lhe pagar um salário em troca do seu serviço? Para ser pastor da Igreja Adventista, o indivíduo ele precisa fazer teologia, um curso universitário, durante 4 anos. Ele se diploma e é chamado para a igreja para ser um pastor aspirante. O que é isso? É um pastor que será avaliado por um período de tempo pela igreja, a fim de que ele, de fato, seja admitido como um pastor ordenado ou não. 4 anos de avaliação. Depois desse período de 4 anos de avaliação, a igreja decide se esse indivíduo de fato será um pastor ordenado ou não. Se ele for aprovado, se põe as mãos sobre ele e faz uma cerimônia que nós chamamos de cerimônia de ordenação. Perceba que para ser um pastor adventista, precisa no mínimo de 8 anos de formação.
para que ele seja de fato reconhecido como um pastor adventista. E eu lhe pergunto, é justo que esse pastor receba um salário em troca do seu serviço? Sim ou não? Da mesma forma que um profissional qualquer recebe o seu salário e é justo que ele recebe, também é justo que aqueles que dedicam a sua vida na pregação do Evangelho recebam por esse trabalho. Veja o que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 9, verso 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Não há dúvida de que essa é uma instituição divina. Vocês sabiam que os pastores adventistas, eles têm que assinar um documento de exclusividade? Ele não pode ter outro tipo de trabalho, nenhuma outra fonte de renda. Ele precisa estar dedicado exclusivamente 24 horas ao serviço do Evangelho, para pregar o Evangelho. O sistema do dízimo foi apontado pelo próprio Deus para o sustento de toda essa causa. Então, amigo, todas as vezes que você é fiel no dízimo, você está contribuindo para que a igreja cumpra a sua missão nessa terra. Reter os dízimos, não devolver os dízimos ao Senhor, impacta a obra do Evangelho em todo mundo. Mas, sendo fiel a Ele, buscando entregar fielmente seus dízimos, nós estamos contribuindo para que Jesus volte logo a essa terra, porque a pregação do Evangelho a todo mundo é um último sinal que precede a volta de Cristo a essa terra. Sendo assim, se você me pergunta para que serve o dízimo, qual é o propósito dele, eu lhe respondo: para o sustento do ministério evangélico, para que a pregação do Evangelho se estenda a todo o planeta e para que Jesus volte logo. Seja fiel no dízimo, contribua com a pregação do Evangelho. E eu tenho certeza que você receberá grandes bênçãos por isso. E as maiores você já sabe. São as bênçãos espirituais e a bênção de uma consciência tranquila. Que Deus te abençoe nesse dia.